amigos, este é o quadro Vida em Pauta e hoje falaremos sobre o perdão. Pedro achega-se a Jesus e questiona: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus diz: não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E pensamos nós, quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7, temos 490 vezes. Vamos fazer uma contagem e quando terminarmos as 490 vezes, vamos parar de perdoar? Não, Jesus está nos falando para perdoarmos infinitamente. Por isso ele dá um número elevado de perdão. Perdoarmos tantas vezes quantas forem necessárias, a mesma falta, inclusive. Mas vamos refletir um pouquinho por que precisamos perdoar. Por que ainda precisamos exercer o perdão? Vamos pensar. Quando nós encontramos as pessoas, elas nos abraçam e elas nos fazem algum contato, elas tocam em nós, nós não nos aborrecemos. Mas se estivermos com uma chaga, com uma lesão em alguma parte do corpo e ali for tocado, nós sentiremos. É isso que acontece no nosso dia a dia. Quando encontramos pessoas pela vida que não nos aborrecem em nada, que não nos perturbam de alguma forma, nós não precisamos perdoar. Mas quando elas nos dizem alguma coisa que nos aborrece, que nos chateia, é porque tocaram em alguma ferida, tocaram em alguma chaga. E eu pergunto, que chaga elas tocaram? Aonde elas nos tocaram? Porque se elas nos tocarem aonde não há chaga nenhuma, onde não há ferida nenhuma, onde não há perturbação física nenhuma, nós não sentimos dores. Mas quando nos tocam numa chaga, nós sentimos dores. Então, se alguém, pela sua ação, pela sua palavra, pelo seu ato, nos causa algum tipo de dor, é porque nós temos uma chaga. Tocou em nossa chaga. E ao tocar, dói. E que chaga é essa? Vamos dar um nome a essa chaga. Orgulho. É o nosso orgulho exacerbado que nos faz achar que os outros têm que fazer as coisas que nos agradam o tempo todo. Que não podem tocar, não podem nos desagradar, não podem nos perturbar, não podem se levantar a voz conosco, não podem estar aborrecidas por algum motivo qualquer e neste aborrecimento nos dizerem coisas que nos desagradam. Porque temos uma chaga chamada orgulho. Então pensemos com isso. Se nos aborrecemos e precisamos perdoar por ter nos aborrecido, é porque o problema está conosco. Então Jesus, quando propõe o perdão a Pedro, é possível que ele esteja até querendo proteger o agressor. Mas não tenho dúvida que mais do que nunca Jesus está querendo proteger Pedro, o agredido. Porque se ele se sente ofendido e necessitado do perdão, é porque ele tem ainda a chaga do orgulho. Esta chaga do orgulho, consorciando-se com a chaga do egoísmo, compõe a fonte de todos os nossos males. Tanto é verdade que Jesus nos traz um antídoto para estas duas chagas. Para o orgulho, Jesus nos propõe a humildade. Para o egoísmo, a caridade. E não dá para praticar caridade sendo orgulhoso. Portanto, é preciso vencer as duas questões. Por isso, a proposta no Evangelho de Jesus é a caridade que nos leva ao reino dos céus. Mas sem humildade não há caridade incondicional. Então, se ainda precisamos perdoar, se alguma coisa nos dói, o problema está em nós. Então, temos que olhar para nós. Se ainda nos magoamos, se ainda nos ofendemos, é porque o problema ainda está em nós. Ainda temos feridas abertas em nosso íntimo, especialmente a ferida do orgulho. Precisamos tratá-la. Mas também precisamos tratar essa ferida porque, ao nos sentirmos ofendidos, os maiores prejudicados somos nós mesmos. O ódio, o rancor, a raiva prejudica a quem o hospeda, a quem o conserva. Por quê? Porque denota e coloca à vista essa chaga chamada orgulho. Então precisamos trabalhar essa chaga em nós.
Vencer a nós mesmos, buscar nos conhecer e saber por que ainda nos ofendemos, por que ainda nos magoamos. E eu pergunto, Deus perdoa? Muita gente trava discussões homéricas, uns dizendo que Deus perdoa, outros dizendo que Deus não perdoa. Devemos entender o que compreendemos por perdão. Se entendemos desta forma que estou trazendo, que o perdão é necessário para quem se ofende, Deus não perdoa porque ele não se ofende. Um pai que ama não se ofende com as travessuras de seus filhos, oferece oportunidades para eles se corrigirem. Mas se entendermos o perdão como uma oferta de novas oportunidades que o pai dá a seus filhos equivocados, Deus perdoa. Então precisamos, ao discutirmos alguma coisa, de entender do nosso interlocutor o que ele está querendo dizer com aquilo. Então eu entendo que Deus, como não se ofende como nós, não precisa perdoar como nós. Mas ele perdoa nos oferecendo novas oportunidades, como um pai maravilhoso que é. Então precisamos buscar o perdão porque ainda nos ofendemos. Precisamos buscar exercer esse perdão porque ainda nos ofendemos. E se esta ofensa, se as ofensas que sentimos nos perturbam, a nossa vida não é harmoniosa. A nossa vida de relações fica complexa e complicada, em dificuldades. Então precisamos perdoar para atender uma necessidade nossa de vivermos em paz, em harmonia, em paz conosco e em paz com os nossos irmãos de jornada, mesmo diante das suas aflições e das suas dificuldades. Jesus em tudo nos deu exemplo. E ao estar nos seus momentos finais entre nós, pregado na cruz, depois de ter apanhado após a sua prisão, após uma coroa de espinhos, perfurado por uma lança, numa situação agonizante já, ele olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Nós, se estivéssemos nesta situação, que faríamos? Também pediríamos perdão por nossos algozes? Ou nos sentiríamos ofendidos, revoltados e magoados? Se assim fizermos, é porque ainda não conquistamos a paz interior, que só aquele que ama como Jesus amou, a conquista. Mas também precisamos perdoar por um outro motivo muito simples. Nós não somos perfeitos. Cometemos os nossos erros, os nossos equívocos no nosso dia a dia, nossas ações. Não somos perfeitos nas nossas ações com o nosso próximo. Então precisamos do perdão do próximo. Para as nossas falhas, para os nossos equívocos, para os nossos erros. Portanto, se precisamos do perdão do próximo, do nosso próximo, precisamos perdoá-lo também. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, assevera o Cristo, esta máxima de ouro. Da mesma forma, na sua questão negativa, não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros fizessem a nós mesmos. Então precisamos do perdão dos outros para conosco, do nosso próximo para conosco, portanto precisamos também perdoar o nosso próximo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E tem uma outra passagem de Jesus que nos alerta nessa direção. Jesus, convidado a julgar a mulher adúltera, não porque os fariseus precisassem da opinião de Jesus para condená-la, porque a lei já a condenava, mas eles precisavam colocar Jesus em xeque e talvez até mesmo tentar incriminá-lo. Perdoamos como propões ou cumprimos a lei? E Jesus, como conhecia o íntimo de todos, e conhece ainda, mas eu estou falando no passado, quando ele estava encarnado entre nós, Jesus conhecia aqueles com quem ele dava na sua intimidade e sabia das intenções por trás daquelas propostas. Eles não precisavam do julgamento de Jesus. Portanto, eles convidam Jesus a julgar a mulher adúltera, a opinar sobre a questão do adultério, porque eles queriam comprometê-lo também. Porque se ele manda cumprir a lei de Moisés, a lei de apedrejá-la, estaria contrariando a sua proposta de amor, de perdão, de compreensão, de perdoar até os inimigos. Porém, se ele manda perdoar, ele estaria se comprometendo com a justiça dos homens, porque a lei mandava apedrejar. E Jesus
pacientemente, fazendo um pouco de silêncio, abaixando-se e escrevendo alguma coisa na areia, para dar tempo às mentes perturbadas que estavam à sua frente a refletirem. E insistindo na questão, ele responde: atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então nós precisamos do perdão, porque nós também somos necessitados do perdão do próximo e também já pecamos muito, já não atingimos ainda a perfeição. Então o perdão é uma necessidade para aquele que se sente ofendido, porque é uma forma de ir tratando da sua chaga maior, que é o orgulho. É uma forma também de conquistar a paz interior, a tranquilidade, a harmonia com o seu próximo, consigo mesmo, e mostrar realmente se está colocando em prática os ensinamentos de Jesus, que nos propõe fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Perdoar os nossos inimigos, até estes. E por que perdoar os nossos inimigos? Para que não tenhamos inimigos. Pensemos um pouquinho. Se o nosso inimigo desencarna, nós não sabemos onde ele está exatamente, mas ele sabe aonde a gente está. Por isso Jesus nos diz: reconcilia com o teu inimigo enquanto em jornada com ele. Para que não tenhamos consequências mais drásticas, mais duras dos nossos aborrecimentos, das nossas mazelas. E precisamos perdoar também para que os outros nos perdoem. Então a necessidade do perdão é para aquele que ofende, mas é muito mais para o ofendido. Terminamos assim mais um quadro A Vida em Pauta. Continue nos assistindo o programa Espiritismo em Palavras Simples.